Você provavelmente ouviu falar da Fantástica Fábrica de Chocolate, a história de um menino pobre que mora com sua família em péssimas condições, com toda a segurança alimentar e problemas com a estrutura da sua casa, que nada mais é do que um pequeno barraco em uma favela em volta de uma fábrica. Fábrica essa que tem um homem extremamente rico que resolveu se isolar após acabar com todos os pequenos negócios que ousaram tentar impedir o seu grande monopólio do ramo da chocolateria. Assim então, demitindo centenas de funcionários que trabalhavam com ele, enquanto condenava eles ao desemprego e consequentemente a extrema pobreza deles e de todas as pessoas que tiveram que fechar as suas lojas. Mas não se preocupe, que ele não ficou trabalhando sozinho. Para substituir esses trabalhadores, ele foi nas profundezas mais sombrias de uma floresta africana, onde nenhum homem branco havia pisado antes, e salvou a vida de um povo que cultivava cacau, e por conta disso, amigavelmente escolheram por conta própria dedicar o resto de suas vidas a serem escravizados por esse homem em sua fábrica. Eu sei que falando desse jeito parece um pouco estranho essa história ser tão repercutida até os dias de hoje, principalmente como um conto infantil, mas relaxa, isso é só uma distopia. Eu fiquei muito animado quando eu soube que iam fazer um prequel da Fábrica de Chocolate. Eu sempre fui muito fã, principalmente dos filmes do Tim Burton, porque até então eu nem tinha visto o filme clássico dos anos 70, mas ainda assim eu ainda prefiro o do Johnny Depp. Bom dia, estrelinhas! A Terra diz olá! Com certeza foi uma das crianças impactadas por esse filme, até porque eu assisti ele diversas vezes porque era um dos poucos DVDs que eu tinha, e também passava horas jogando jogo de Play 2 basicamente pelo mesmo motivo. Era um dos poucos DVDs que eu tinha. Mas não me entenda errado, eu realmente gosto desse filme, e eu fiquei muito animada quando eu soube que ia sair um novo prequel / reimaginação / remake desse filme. E uma das coisas que me deixaram mais surpresas quanto a essa história, certamente foi que o Timothée Chalamet iria fazer o papel do Willy Wonka. Eu tive que repetir essa frase tantas vezes porque eu não consigo falar o nome desse menino. Basicamente, a opinião mais popular sobre isso foi de que ele é um ator ruim, ou que a mídia tenta forçar ele a todo custo, e no mais o fato de que ele não precisou fazer um teste para conseguir o papel. Ele foi escolhido e pronto. Eu não acho que tenha nada de errado com isso. A gente já viu vários casos de pessoas que não passaram por teste e fizeram um ótimo trabalho, como o Alan Rickman como Snape, a Margot Robbie como Arlequina, ou o George Clooney como Batman. Só que fica uma situação complicada quando esses atores perdem o seu papel para outras pessoas só por conta da sua influência, ou por terem muitos seguidores, ou por causa da sua fanbase. E eu não tô afirmando que essas pessoas necessariamente não vão ter o mesmo talento. A atuação pra mim é algo muito democrático. Todo mundo pode atuar, mas não necessariamente todo mundo vai ser um bom ator. O maior exemplo disso é a Jade Picon, que no ano passado acabou recebendo diversas críticas por conta da sua atuação. Mas fica um pouco chato quando essas pessoas talentosíssimas que estudaram anos para exercer a profissão de ator nem sequer passam pelo teste para o papel. Isso vai um pouco além dos números ou relevância, até porque pessoas como Viola Davis ou Octavia Spencer ainda precisam fazer testes para poder interpretar um papel. E quando a gente olha por esse lado, a gente consegue ver uma perspectiva um pouco mais clara de onde que esse problema se estende. É só a gente comparar as pessoas que não precisam de teste para poder receber os papéis e as pessoas que ainda precisam. Outra coisa que deixou o público decepcionado foi que, segundo elas, as pessoas que foram cotadas para o papel eram muito melhores, como Jeremy Allen, que me surpreendeu muito pela aparência física muito semelhante à do Gene Wilder, mas se for levar isso em conta, a caracterização do Timothée não fica muito para trás. Ou também pessoas como Tom Holland, Ryan Reynolds e Ezra Miller, que esse aqui eu não vou nem comentar sobre. E eu não vou deixar de fazer uma menção honrosa aqui pro The Rock, que foi cotado pro remake do Tim Burton, porque isso aqui realmente me surpreendeu muito. Mas enfim, o diretor do filme, Paul King, revelou em uma entrevista à Variety que ele ofereceu o papel pra ele sem nenhum teste formal por conta das suas apresentações musicais na adolescência. Abre aspas. Foi uma oferta direta porque ele é ótimo e era a única pessoa em minha mente que poderia fazer isso. Suas apresentações musicais no ensino médio estão no YouTube e tem centenas de milhares de visualização. Então eu sabia por essas interpretações do time que ele cantava e dançava muito bem. Fecha aspas. Eu assisti o filme e mais pra frente vou dar minha opinião sobre a interpretação do Timothée, mas eu acho que gostar ou não da interpretação do papel é uma opinião muito pessoal, até porque o primeiro filme continua sendo um clássico mesmo que muitas pessoas não gostem da versão do Gene Wilder. E dentro dessas pessoas que não gostam tá o próprio Roald Dahl, que achou muito sentimental e meloso com uma versão mais limpa do que ele realmente gostaria que fosse representado. E se você não sabe quem é Roald Dahl, ele é o criador da história original, Charlie e a Fábrica de Chocolate, de 1964. Ele é um grande escritor britânico e responsável por muitas histórias que provavelmente você conhece, como Matilda, O Bom Gigante Amigo ou A Convenção das Bruxas. Mas o que talvez você não saiba é que além de um grande escritor, ele também era um renomado racista e antissemita. Roald sempre foi uma pessoa muito complicada de se ter por perto e ele não fazia questão de esconder isso. Consequentemente, as suas obras também refletiam muito esse lado da sua personalidade. Por conta disso, diversos livros dele foram banidos de bibliotecas públicas e escolares.
E eu não vou falar muito dos outros livros e dos motivos deles serem banidos, até porque tem alguns que fazem mais sentido pelo contexto histórico e alguns que nem fazem sentido, como o livro As Bruxas, que foi banido por ser misógino, sendo que o fato de bruxas existirem já é basicamente isso. Eu falo um pouco disso no meu mini-doc sobre a história da bruxaria. O link vai estar aqui no card caso você queira assistir. Mas como eu disse, o Dao tinha índole muito duvidosa. E a gente consegue ver muito disso na própria história da fábrica de chocolate, que também tiveram que passar por diversas reedições. No primeiro filme, tem uma cena que os visitantes estão andando pela fábrica e encontram um papel de parede aromatizado. Então o Willy Wonka, muito animado, incentiva eles a provarem o papel de parede, enquanto diz que as laranjas têm gosto de laranja, os morangos têm gosto de morango e os snozzberries têm gosto de snozzberries. Na dublagem isso ficou traduzido como: o morango tem gosto de morango e o chupango tem gosto de chupango. Chupin? E o que muitas pessoas ficaram se perguntando é o que raios é um snozzberries? E essa pergunta ficou no ar até que ele publicou um livro chamado Meu Tio Oswald, 15 anos depois. Então, todos descobriram o que significa snozzberries. Significa pênis. Esse livro conta a história de Oswald, um homem que recebe o título de maior fornicador de todos os tempos, e que junto com sua parceira Yasmin, põe em prática um esquema milionário que envolve Yasmin seduzir homens famosos da Europa para depois vender os seus preservativos cheios de sêmen para mulheres que queiram ter filhos com genes de famosos. Em determinado momento, Yasmin tem o seguinte diálogo: como você consegue enrolar aquela coisa velha de borracha nele? Só há uma maneira quando eles ficam violentos. Yasmin disse: eu peguei os seus snozzberries e me agarrei a ele como se fosse uma ceifadora, e dei 1 ou 2 voltas para fazê-lo ficar parado. Então basicamente, o papel de parede foi feito com gosto de pica, e o Willy Wonka mandou as crianças lamberem. Mais alguém tá vendo o problema aqui? E esse tipo de coisa escondida por um subtexto não é muito incomum. Tanto que às vezes nem existe um subtexto, como às vezes que ele simplesmente é racista abertamente e pronto. A gente não se surpreende muito com esse tipo de coisa aqui no Brasil, porque nós mesmos crescemos com histórias do Monteiro Lobato, que era um racista de carteirinha. Mas a história original da fábrica de chocolate gira em torno de um trabalho de espionagem industrial, onde o chocolateiro rival pede para as crianças que ganharam um bilhete dourado se elas podiam contrabandear a última criação do Willy Wonka. Willy Wonka é esse que é um homem misterioso que se exilou do resto da população e permaneceu trancado dentro da própria fábrica. Fábrica essa que as pessoas imaginavam que era administrada por mágica, mas quando esses ganhadores do prêmio entraram na fábrica, é que eles descobrem que na verdade elas são gerenciadas pelos Oompa Loompas. Pequenas pessoinhas vindo da Oompalândia, uma região de Loompa, isolada na Índia de Hang Doodles. Esses Oompa Loompas decidiram vir com Willy Wonka porque eles corriam risco de serem comidos vivos pelos Wang Doodles. Em troca de serem salvos de sua terrível terra natal, os Oompa Loompas concordaram em trabalhar e viver em sua fábrica pelo resto de suas vidas. Existe uma marca de chocolate britânica chamada Cadbury, que foi uma grande inspiração para o escritor para poder criar essa história. E os fornecedores das plantações de cacau dessa empresa e de outros fabricantes de chocolate era basicamente composta por escravos. E isso fica muito pior quando a gente vê a primeira edição do livro, quando esses personagens não eram palumpas, e sim literalmente pessoas africanas que vieram da mais profunda e sombria parte da selva africana, onde nenhum homem branco havia pisado antes. E esse discurso do homem branco salvador dos escravos felizes não tinha sido visto de uma forma problemática até o ano de 1971, o ano de lançamento do primeiro filme, quando a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor começaram a protestar sobre o fato desse livro estar sendo transformado num filme, o que deixou o criador inconformado, porque segundo ele não conseguia ver aonde essa história poderia ser uma terrível história racista. E foi só 3 anos após o filme que eles reeditaram essa história, transformando essas pessoas em Oompa-Loompas que vieram da Oompalândia ao invés da selva africana. Então talvez você consiga perceber minha preocupação em fazer uma terceira adaptação dessa história nos dias de hoje. E eu acho que eles acertaram em fazer um prequel, uma história de origem do personagem, até para que faça mais sentido pros dias de hoje. Porque depois de saber dessa história, até a versão do Johnny Depp, que era a minha preferida, parece um pouco problemática em alguns pontos. Bom, eu acabei de ver o filme e olha, eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu tava com muito medo desse filme ser um Animais Fantásticos 3, porque ambos são adaptações de material feito por uma pessoa com índole duvidosa e produzida pela Warner. Mas o filme surpreendeu muito. Dentre as adaptações mais populares, esse é de longe o filme com mais pegada de musical. E eu particularmente não assisto muito musicais porque eu tenho muita vergonha de ver pessoas cantando. Eu não sei explicar, pra mim tudo bem ir num show, mas se você tá num lugar público e alguém resolve fazer uma homenagem ou simplesmente começa a cantar pra mostrar que ela sabe cantar, eu fico com muita vergonha. Oh, obrigada, é minha princesa favorita, sabia? Tantos dias. Mas isso não é um problema nesse filme.
Talvez se você fizer a besteira que eu fiz de ir assistir o filme dublado, talvez você vai perder um pouco da imersão quando o Willy Wonka começa a cantar, e não me entenda mal, eu achei o trabalho de dublagem desse filme maravilhoso. E provavelmente se eu fosse uma criança, que é o público-alvo desse filme, eu não me importaria. Mas a voz do dublador cantando e a voz do dublador no resto do filme tem um contraste muito grande que me fez perder um pouco da magia do filme. Mas ele não fica ruim por isso. Inclusive eu fui assistir todas as músicas com o Timothée cantando, e a voz dele é muito boa. Ele, nossa, canta muito bem. Fora que o filme consegue resolver esses diversos problemas que as outras obras tinham e que faz ela ser essencialmente um pouco problemática. E fiquem tranquilos quem achou que o filme ia ser lacração porque tinha uma menina negra como uma coadjuvante principal, mas isso não parece de forma alguma ser algo forçado, é algo muito natural. A não ser então que você ache que o fato dela ser uma menina negra já estraga o filme, daí eu acho que o problema aqui não é o filme e sim você. Mas a única coisa que o filme me desapontou foi que não tem um Palumpa. E eu digo isso porque quando eu vi o trailer, eu achei que ele ia ser um personagem tão importante como nas outras adaptações. Mas se você tá indo com essa expectativa, saiba que todas as cenas que ele aparece estão no trailer. E que ele só vai aparecer depois de mais de 1 hora de filme. Mas não se engane, o pequeno time não deixa nada a desejar. Talvez uma cena ou outra quando ele tenta ser muito doidinho do nada, mas ele conseguiu convencer muito como Willy Wonka. Eu conseguia ver o personagem excêntrico e cativante que eu vi nos outros filmes. Eu tinha essa preocupação porque todo papel que eu vi o Timothée fazer era ele sempre extremamente sombrio ou muito dramático, mas ele foi muito bem aqui. É claro que cada um vai ter o seu Willy Wonka preferido e eu acho que um não anula o outro, até porque cada Willy Wonka reflete a sociedade no período que ele foi lançado. No primeiro filme, a gente vê um Willy Wonka roteirizado com extrema influência do período pós-guerra. O Willy Wonka é uma pessoa extremamente duvidosa, a gente nunca sabe se ele tá mentindo ou se ele é simplesmente um louco brincando com a vida dos seus convidados. Já o Johnny Depp, no início dos anos 2000, tem problemas paternos e um ar um pouco mais infantil e inocente. Ele tem um desenvolvimento pessoal muito grande, desde a relação com seu pai até a hora que ele se vê querendo se tornar uma figura paterna para uma criança. Talvez para compensar algo que seu pai não fez. Já nesse novo filme, o Willy tem toda uma ambição de ser um grande empresário, mas também carrega com ele uma responsabilidade afetiva não só com a mãe, mas com os amigos que ele vai conquistando pelo caminho. Ele aqui não é um louco que põe a vida das pessoas em risco, que parece sempre ter um plano na mente e não vai se importar com o que acontece com as pessoas ao seu redor. Acredito que ele esteja em um equilíbrio perfeito com os outros Wonkas. E eu fico um pouco triste porque eu sei que esse filme vai ser um grande fracasso, talvez porque ele não tem um apelo muito infantil e mesmo que se tivesse a geração atual não tá tão interessada nesse personagem, muito menos em um musical. Talvez o fato do personagem ser um grande milionário prometendo grandes coisas para pessoas extremamente pobres ainda fosse algo que as pessoas gostariam de ver nos dias de hoje. Talvez se ele fosse um grande influencer filantropo que ajuda as pessoas e se preocupa com causas que são deixadas de lado, enquanto ganha dinheiro para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, talvez isso fosse algo que deixasse as pessoas entretidas. Mas na real, esse Willy Wonka me parece uma redenção do personagem, uma forma de deixar pra trás esse passado de polêmicas e subtextos que não faz sentido e não tem lugar nos dias de hoje. No fim, eu acho que esse foi um bom filme, inclusive com certeza assistiria se tivesse uma segunda parte, mesmo que eu não goste muito de musicais, coisa que eu tô inclusive cogitando a repensar e talvez assistir outros filmes desse gênero, eu não sei. Mas enfim, não esquece de dar um like e deixar um comentário pra poder ajudar com o vídeo, pode ser literalmente qualquer coisa. E se quiser me ajudar financeiramente e ainda ganhar coisas com isso, tem a minha loja onde tem camisas, canecas e muito mais. Tem algumas estampas prontas, mas se quiser algo personalizado, a gente também faz. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.